primeiro semestre de 2020, com certeza, estará registrado nos nossos livros de história como um período de talvez 10, 15, 20 anos de transformações em 2 ou 3 meses. Impressionante. Trabalhando na área de planejamento estratégico, eu nunca vi uma mudança de cenário tão grande quanto essa que está sendo observada. É um período surreal. Ninguém acredita. Se você voltar ao ano passado e contar que isso poderia acontecer, as pessoas iam falar, é um sonhador, é um lunático. Mas eu acho que desse momento que tem muitos aspectos tristes, de perdas de vidas, de perdas de negócios, enfim, uma depressão que as pessoas têm passado, lições interessantes podem ficar. E eu resumi essas lições em 10 palavras, que eu creio que ficam mais interessantes e mais didáticos, e depois cada um de nós tem que refletir como que essas 10 palavras interferirão no seu comportamento, nos seus negócios, na sua empresa. Primeira palavra é o digital. O que nós vivenciamos nesse período foi absolutamente incrível. O digital entrou goela abaixo das pessoas. Nós vimos as escolas, universidades, indo para aulas online em 15 dias, tendo que se adaptar. Nós vimos a presença de plataformas comerciais sendo criadas, nós vimos a presença de muitas empresas montando as suas áreas digitais, tudo isso num curtíssimo intervalo de tempo, até para salvar os negócios. O online entrou nas nossas vidas. Impressionante como houve uma adaptação no sentido de montar esses canais, mais uma vez para tentar preservar os nossos negócios. Outra palavra que apareceu foi o delivery, ainda dentro do digital. As pessoas se acostumando a receber as mercadorias, ganhando confiança em fazer compras pela internet. Então a primeira palavra é o digital. Impressionante como mudamos nessa área. A segunda palavra é o home, ou a casa. Também incrível. A mudança do trabalho das pessoas para dentro das suas casas com a política de isolamento mostrou que muitas coisas são possíveis. Mostrou que reuniões que antes se acreditava poderem existir apenas na forma presencial, foram feitas. As pessoas se adaptaram rapidamente às plataformas de fazer reuniões. Se adaptaram rapidamente a uma vida onde a produtividade ficou maior. Tempos de deslocamento desapareceram. E essa mudança é extremamente impactante para as pessoas, impactante para os negócios. E como fica depois? Será que a gente volta para esse lado, viemos para esse, ou vamos parar no meio? Essa é uma outra grande mudança da nossa segunda palavra, que é o home ou a casa. Muito impacto vem dessa mudança comportamental. A terceira palavra é simplicidade. Acho que as pessoas perceberam nesse período que elas não precisam de muitas coisas que elas tinham. Muitas pessoas pegaram e limparam os seus guarda-roupas, se desfizeram de muitas coisas. E como que fica quando voltar? Se você percebeu que não precisa de muitas coisas. Então eu acho que a vida tende a ficar mais simples com esse comportamento pós esse período complexo que a sociedade mundial vem passando. Agora tem um detalhe, a simplicidade, que é a nossa terceira palavra, no comportamento das pessoas, nós temos que ver como que lidaremos com a destruição de empregos. Porque à medida em que esse comportamento muda, deixa-se de consumir muitas coisas, deixa-se de fazer muitas coisas, e nessas coisas tem pessoas ganhando o seu sustento e virando as suas próprias vidas. Então é um ponto de preocupação a questão do emprego no futuro. Como vamos lidar com essa nova situação colocada? E a quarta palavra, engajamento. Engajamento. Como engajamento? Eu acho que as pessoas, a partir dessa experiência que elas tiveram, engajarão-se muito mais em causas, muito mais com empresas, muito mais com histórias, muito mais entre elas. É um comportamento onde vamos valorizar as avaliações que fazemos das coisas para que outros possam ver.
vamos compartilhar mais aquilo que sabemos, porque estaremos muito mais engajados. A nossa quinta palavra é um neocoletivismo, diferente de engajamento. Por que neocoletivismo? Também emerge desse período onde as pessoas ficaram em isolamento, ficaram em pensamento. Na minha leitura, um comportamento muito mais coletivista. Com isso, modelos como cooperativas, associações, aglutinações para fazer ações em conjunto acontecerão muito mais. Isso também trará um impacto grande nos negócios. A sexta palavra é neonacionalismo. O que significa neonacionalismo? Também penso que emerge dessa situação uma valorização daquilo que é feito no teu país, daquilo que é feito na tua região, na tua comunidade, no teu bairro. Vamos ficar mais bairristas, valorizando o turismo no Brasil, as coisas feitas aqui, políticas que serão criadas no sentido de substituir produtos importados que fizeram falta num momento como esse, devem também emergir na sociedade. Então estaremos muito mais nacionalistas, até pelo movimento de união que aconteceu e está acontecendo para superar as graves crises em que a sociedade brasileira está inserida nesse momento. A sétima palavra que fica entre as 10 que eu selecionei desse período de reflexões é infotoxicação. O que será essa palavra? Nesse momento nós estamos infotoxicados, informação vinda de todo lado, grupos de WhatsApp, da televisão e muitas delas tóxicas às pessoas. Então houve nesse período também um aprendizado na possibilidade de selecionar em como fazer para filtrar e receber exatamente aquelas informações que eu preciso. Então, infotoxicação também foi selecionada para estar nas nossas top 10 palavras que deixam mudanças a partir desse período. Oitava palavra, monitoramento. Não temos dúvida de que a nossa vida já é e será muito mais monitorada a partir de agora. Seja como vem sendo pelos celulares, por câmeras, por entradas em locais específicos, e eu creio que a sociedade, em troca da segurança, vai estar disposta a abrir mão um pouco da sua privacidade. Então, monitoramento é uma das palavras que ficam como legado desse período complexo aí para a nossa sociedade. A nona palavra é sanidade. Aprendemos muito nesse período sobre vírus, sobre bactérias, sobre higiene, e esse é um comportamento que vem para ficar, seja nas nossas casas, como em restaurantes, em comércio. Criará muito mercado para alguns produtos, no sentido de que as pessoas exigirão sanidade, seja no alimento, na limpeza dos locais onde ela vai frequentar. Então esse também é um legado que fica desse período. E a décima e última palavra é natureza. Acho que todos nesse período ficaram mais ambientalistas, se aproximaram mais da natureza, passaram a perceber detalhes, de pássaros cantando, de variedades de árvores e outras coisas mais que estavam aí, mas naquela loucura do nosso movimento anterior não tinham sido percebidos. Então a natureza é a décima palavra das que eu selecionei. Onde que eu uso isso tudo? Vocês tiveram aqui agora a leitura, uma seleção difícil para eu fazer de 10 palavras que eu queria deixar com vocês. O quanto que cada pessoa que está me ouvindo foi impactada, ou será impactada por essas 10 palavras, é uma das dúvidas que ficam. Quantas das 10 palavras impactarão as pessoas, também é outra dúvida que fica. E por quanto tempo essas 10 palavras ou menos palavras impactarão o comportamento das pessoas é a terceira dúvida. Eu confesso que essas 10 mudaram um pouco o meu comportamento e eu estou vendo outra perspectiva depois desse período.
Um exercício importante agora, sob a ótica de administração, de planejamento estratégico, é entender como que essas 10 palavras, 10 prováveis mudanças comportamentais, afetarão os negócios, criando ameaças, criando principalmente oportunidades para nos colocarmos. Espero que essa reflexão tenha sido útil para você nesse momento difícil. Entender um pouco o que outras pessoas estão pensando sempre ajuda, e esse foi o meu objetivo ao gravar esse vídeo.